mês de setembro traz comemorações e alertas. No plano das comemorações no hemisfério sul, tempo de festejar a primavera, a estação resultado, a estação do aparecimento do resultado, desenvolvimento da Terra. E no plano dos alertas, o Setembro Amarelo é registrado para nos lembrar da necessidade de prevenção contra a falta de saúde mental, especialmente contra os desdobramentos que resultam em suicídio. O Setembro Amarelo trata deste alerta e as doenças mentais, em geral, atrapalham e perturbam o mundo do trabalho. E se é trabalho, pode chegar, é o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho na Bahia, que hoje, a propósito do Setembro Amarelo, pensa e debate temas da saúde mental com a preciosa presença da psiquiatra Larissa Couto Castro e dos psicólogos Gilmaro Nogueira e Roberto Eulane, que estão conosco para este tema. E desde a abertura eu gostaria de lhes perguntar se a prevenção, nesse caso, é um tema muito delicado, ela é de fato necessária e útil, ou ela de alguma forma não funciona como um antídoto. Olá, obrigado pela disponibilidade de todos. A prevenção, neste caso, é fundamental? A prevenção ela é importante. A gente tem algo em torno de 700 mil mortes por suicídio no mundo. No Brasil, isso passa de 16 mil. E existe, em alguns lugares, alguma cultura de que se você falar de suicídio, você vai estar estimulando, mas é o contrário, né? A prevenção ela ajuda não só a estabelecer política, a reconhecer sinais, a dizer para as pessoas que elas podem buscar ajuda, estabelecer apoio social. Então, uma das metas da política mundial hoje é estabelecer um plano de prevenção, inclusive nas escolas, que é onde tem uma faixa etária que tem um número de suicídio muito alto. Havia um cuidado da segurança pública em não divulgar os locais em que as pessoas se suicidam para não estimular outras práticas iguais. Por isso, a minha questão sobre a prevenção, se a prevenção não leva a isto. No PRT de São Paulo, há uns anos, houve uma sequência muito larga de suicídios e não era de trabalhadores do local, não foram servidores. Alguém foi lá, é um prédio bonito, é um prédio tombado, inclusive, artisticamente, porque tem 2 torres que são ligadas por rampas, 18 andares, e o parapeito tem a altura de 1,60 m, 1,55 m, é muito fácil pular por ele. E alguém começou essa série que acabou em 17 ou 18, se não me engano, antes de alguém fechar esses parapeitos com vidro para evitar. Mas eu estava naquele tribunal, naquela ocasião, e a recomendação da segurança pública foi não divulguem, né? Por isso eu me preocupo, como é que a gente consegue fazer prevenção sem que isso seja estimulante, notadamente para as crianças e adolescentes, né? Que são a faixa que o senhor falou, tem muita incidência. Eu acho, se permite a palavra, eu acho um grande tabu. E digo por quê? Não é um tabu de agora, né? Quer dizer, não é, como diria o Freud, totem tabu, não é, a coisa é bem antiga, né? A ponto de nós termos praticamente em todas as civilizações e todas as religiões uma atitude refratária àqueles que, mesmo após a morte, olha que loucura, que crueldade, mesmo após a morte, aqueles que agem com essa violência contra si mesmo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, e de uma forma muito séria, muito corajosa, é por que as pessoas se matam. Essa é a grande pergunta. Não é? Por que desde trabalhadores, os mais simples, até os mais intelectualizados, passando pelos trabalhadores da área da justiça, que eu venho pesquisando, Giovanni, já há mais de uma década, não é? Por que essas pessoas, pegando os trabalhadores da área da justiça, por exemplo, que têm estabilidade, tem um salário razoável se comparado à maioria, por que colocam fim à própria vida? Porque nós temos magistrados e magistradas que o fazem. O que está acontecendo no mundo do trabalho? Não é só um servidor muito simples.
não é o terceirizado. Refiro-me a magistrados e magistradas que colocam fim à própria vida e cujo ato é ocultado por várias razões. Não é? É que, primeiro, há um grande preconceito, um gigantesco preconceito, como eu estava articulando a ideia, né? um gigantesco preconceito para quem se mata. É visto como covarde. Nenhuma religião encara isso com naturalidade. É sabido que Spinoza, por exemplo, é sabido que Spinoza, o grande filósofo Spinoza, por exemplo, né, ele foi negado inclusive o enterro, por parte dos judeus, ele era judeu, por parte dos católicos, dos protestantes, que ele tinha também uma esfera de intersubjetividade forte, cultural, com eles. E não só ele, mas outras pessoas, outros filósofos, como o próprio Sócrates. Não é? Houve uma interpretação, no mínimo, dúbia a respeito do que Sócrates fez. Ah, mas você poderia ceder, você não cedeu. Então, veja bem, a questão e ele estava fazendo o quê? Ele estava tentando dar uma aula magistral para os seus alunos, né? Dizendo que, com a verdade, com a dignidade humana, não se pode transigir. Eu não posso, em hipótese alguma, né, achar que isso é possível de ser vendido, que isso é possível, que é uma lógica mercantil, não. Se eu acredito nisso, se isto é a minha verdade, se aquilo que eu faço eu considero ético, eu não posso, mesmo que custe a minha vida, abrir mão dessa verdade. E por muitos estudiosos isso foi visto como, inclusive, à época, né, como um verdadeiro suicídio, porque havia, sim, uma possibilidade, o que é verdade, de ele abrir mão, declinar da sua verdade para ser mais simpático àquelas pessoas que, em verdade, queriam ter uma outra lógica dentro do estamento greco-romano. Então, primeiro, é condenada por todas as religiões. E segundo, a questão do suicídio tem uma relação, sim, muito forte com o trabalho na modernidade. Agora, dando esse salto, né? Esse salto temporal, que cada vez mais nós somos o que, de fato, fazemos. Né? Lá atrás, Marx já colocou isso muito bem na visão marxista mais ortodoxa, mas hoje em dia, quase todas as teorias identitárias e teorias de identidade, né, tanto da psicologia social, como da antropologia cultural, como da sociologia, já vinham demonstrando, desde Durkheim, que foi um dos primeiros a ter um texto acadêmico sobre suicídio. E foi sobre servidores, sim, servidores que se jogavam no Sena. Olha que coisa interessante da prefeitura. Cada vez mais nós somos, seja eu que sou um pesquisador, professor da Unicamp, seja o Marcos Fava, que é um magistrado, seja o Giba, que é um psicólogo, seja a Larissa, que é uma psiquiatra, nós somos vistos pelo que nós fazemos. Então, o trabalho acaba sendo mais do que trabalho. Ele tem uma esfera que é de existência econômica, mas existe uma outra dimensão que é de subjetividade, de identidade, e ele também tem uma terceira dimensão. Ele alinhava intersubjetividades. Portanto, a questão do trabalho é central. Não é a única, mas ela é extremamente importante. Porque sabemos que muitas pessoas que acabam colocando o fim à própria vida tinham problemas, sim, fora do trabalho, mas o trabalho acabou sendo a gota de água que fez o pote transbordar. Eu falo, não quero depois, mas uma pesquisa que eu fiz com egressos de um banco que se mataram posteriormente e deixaram cartas, só para o senhor ver. Desculpe se eu me alonguei. Absolutamente não há nada a desculpar, Dr. Roberto, e não é preciso me chamar de senhor. Eu já examinei processo judicial em que houve suicídios por acaso de bancário, com uma carta. O fato era bastante grave, eles tinham sido acusados de agirem mal contra o banco, quando, na verdade, tinham cumprido ordens espúrias de chefes mais superiores. Então, um telefonema do superintendente dizendo: faça o empréstimo em favor de fulano,
foi assinado pelo gerente da agência e depois, não honrado, ele respondeu por isso, né? E se desesperou. Agora, a gente fala também de assédio, não é só de um ponto tão extremo. O ambiente de trabalho em que há a presença não tão violenta, mas constante da pressão, né? Esse discurso subliminar de que esse espaço aqui é precário, você tome cuidado porque pode ser demitido a qualquer momento, é um estímulo para isso, né? É algo que tira o foco da segurança e da saúde da pessoa, não lhe parece? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu me lembro quando a gente começou, o mérito era a Margarida Barreto, que foi a primeira pessoa no Brasil a tratar da questão do assédio moral e sexual. Logo depois ela me convidou, fundamos um site, foram 25 anos de pesquisa juntos, e eu posso garantir que o que você está falando é absolutamente verdadeiro. Eu me lembro muito bem que a Margarida, inclusive, dizia: olha, Eloane, veja bem, e nós acompanhávamos, né, o site, as estatísticas do site, veja bem como a ideação suicida ela vem aumentando, ao invés de diminuir. É muito interessante. Né? O site ele foi bolado em 98, ele foi desenhado. 2000 ele estava rodando, foram 2 anos, ele estava rodando, e era impressionante que nós vimos as pessoas com ideias de que daquele jeito não dava mais, que aquela humilhação não era possível, que cumprir ordens absurdas, às vezes, um verdadeiro atentado à dignidade pessoal, mas mais do que isso, estaria gerando aquilo que a gente chama de sofrimento ético-político. Sim. E que ele se via um lixo, porque ele não tinha coragem de enfrentar aquela ordem que era absurda, aquela ordem que ele achava que era antiética, e era, né? E ele sucumbia à necessidade econômica, pensando na família, no medo de não conseguir nada mais. Inclusive, alguns bancários, isso você colocou, foi muito bom, alguns bancários sofriam mais, porque sabiam que estavam vendendo lixo, eles mesmos falavam, lixo para pessoas que muitas vezes eram desinformadas, e isso fazia com que eles deprimissem mais. E é claro que ninguém vai pensar em suicídio, ou muito menos, né, abrir mão da sua mãe, qual seja, né, abrir mão da sua vida, porque, de fato, concretizar o suicídio, se não houver um sofrimento atroz. Então, não é da noite para o dia. Eu estou pensando em suicídio, num dia eu tenho ideação suicida, que é mais ou menos isso, ideação suicida, esclarecer aí para quem está nos assistindo, né? Eu começo a pensar em suicídio e depois de 2, 3 dias eu vou lá e me mato. Não, a coisa não é bem assim. São aqueles pensamentos torturantes, é aquele dissabor no dia a dia, é uma culpa que você não sabe nem de onde que vem, às vezes está deslocada, Sim. que você não aguenta e vai chegando a um ponto que você não faz isso por covardia, pelo contrário. Você faz isso porque, de fato, você não suporta mais tanto sofrer. Então tem que ficar muito claro, senão a gente penaliza a pessoa que, em verdade, foi uma vítima. Então esses bancários não suportavam mais fazerem coisas que eles achavam que eram indignas, que era muitas vezes enganar um cliente que tinha uma pequena poupança, depois de dezenas de anos, acumulando aquela poupança, enganá-lo de que aquilo daria um retorno ou que não perderia direito, perderia o dinheiro. Sendo que ele tinha certeza que aquela poupança iria diminuir. Veja bem, uma pessoa que faz assim, que age dessa maneira, ela está doente. Então também a gente não pode confundir doença mental, confundir depressão com uma leve tristeza. São coisas muito diferentes. Hoje a gente banalizou. Muito bem. Só para desviarmos os olhos dos bancários, quanto aos bancários, o nexo técnico-epidemiológico coloca as doenças mentais como uma característica natural dessa atividade, né? Por conta da estatística tamanha de incidência. Mas no comércio há também essa prática. Há condenações da Justiça do Trabalho, eles até usam um nome bem curioso, que é embustec, que é a técnica de embustar, né? Como eles dizem, de fazer um embuste contra o cliente. Então, ele diz assim, o preço à vista
não tem juros para pagar a prazo. E, na verdade, tem. E aí eles, então, fazem uma conta qualquer mirabolante, vou lhe dar aqui um seguro, um prêmio de garantia estendida, e aí o fulano paga 10, 12, 15% de juros, sem saber. E o vendedor se sente, como o senhor disse, absolutamente frustrado, né, e praticando, na verdade, um crime, né, porque isso é tipificado até, isso é estelionato, né, pelo Código Penal. Agora, como é que a gente faz para modificar ou para tentar intervenção nesse ambiente de trabalho, lhes parece? Eu estava aqui pensando, o senhor estava falando, e a realidade dos policiais militares, assim, que morre mais policial por suicídio do que por combate. Eu cheguei a fazer Certo. um trabalho em Salvador com policiais, logo após a morte de um policial, que geralmente também é um sujeito que tem arma. E aí a gente fala da importância da divulgação, de campanhas de divulgação. Obviamente que você só fazer campanha sem mudar as condições de trabalho, como nós estamos falando agora, fica parecendo que a campanha por si só ela vai resolver o problema, sem a gente mudar as condições de trabalho das pessoas, sem humanizar as relações. Você tem muito suicídio, por exemplo, com relação a bullying. Então, vamos fazer uma campanha e a campanha por si ela reduz o suicídio, mas se a gente não tiver também um programa de erradicação de bullying na escola, isso não vai alterar tanto. Nós temos um número de suicídio de LGBTs e outras minorias que é o dobro. Então, se a gente não tiver também política pública de que essas pessoas vão ter seus direitos garantidos, fica difícil pensar que só divulgando alguma campanha que diga não suicide, alguém pode conversar com você e nós vamos mudar a realidade. Então é preciso também que a gente tenha algumas ações mais formais, assim, na justiça do trabalho, nas questões laborais, questões intersubjetivas, dentro das escolas. Você tinha colocado uma questão dos lugares. Se a gente sabe onde as pessoas estão se suicidando mais, nós temos como fazer uma prevenção melhor. Então, hoje, uma das questões que mais se suicidam é a pesticida, principalmente as pessoas na zona rural, aquele remédio de rato é a maior causa. Mas nós temos também as questões de metrô, por exemplo, estão instalando umas portas em metrôs para que Uhum. possa impedir as pessoas. Então, se a gente sabe onde mais as pessoas se suicidam, quais são os métodos, nós podemos fazer uma prevenção melhor. Agora, repito, uma campanha que não pense em mudar as relações de trabalho, as relações de convivência, nós vamos colocar na responsabilidade do sujeito como se ele fosse o único responsável pelo suicídio. E não pensar isso coletivamente. Assim. Os países mais pobres que enfrentam crises, você aumenta o número de suicídio. Então, não pensar que isso é uma questão só individual, só do sujeito, que diz respeito à sua intimidade, sem pensar nos vínculos intersubjetivos. Sim, é paradoxal e muito entristecedor isso, Mário, porque é, uma pessoa que se aflija por conta de ser discriminada em razão da sua condição sexual, melhorar o ambiente de trabalho, ainda que seja possível, não resolve o problema, né? Ela seguirá vitimada por isso, embora com menos agressão um pouco. Quer dizer, a solução estaria num mundo melhor, não só num ambiente melhor. Agora, preocupa demais porque as pesquisas, como as que fazem os senhores e a jurisprudência indicam que o ambiente ruim de trabalho é uma ferramenta capitalista expressa. O empregador adota como um método de produção, como se fosse um chicote no tempo da escravidão, como se fosse o castigo, não é? No tempo da Idade Média. E aí, então, fica um paradoxo. Né? Não vivemos em outro ambiente, vivemos no ambiente capitalista. Como fazer para contornar e fazer esses agentes antagônicos se aproximarem? Marcos, você permite que eu mostre a capa de um livro? O Claro, subtítulo: Assédio Moral, Gestão por Humilhação. perfeito. Foram Na 8 anos vida. da Margarida Barreto e meu. Eu acho que é bem o que o Giba está colocando. Concordo 100%. Se a gente não pensar nas relações concretas de trabalho, a gente não vai mudar nada. Quer dizer, nesses 25 anos pesquisando esse tema, a questão da assédio moral e sexual, a gente chegou à conclusão que o Giba está colocando muito bem. Não é só... o que acontece é que homens negros
e mulheres negras são mais assediadas do que homens brancos e mulheres brancas. Homoafetivos, trans, são mais discriminados do que cis. Pessoas do local são menos discriminadas do que, entre aspas, forasteiros, ou como dizem os japoneses, né? Gaijin, aquele que vem de fora. Isso tudo é uma certa aversão, que não é só um problema brasileiro, é uma questão mundial, que nós temos pelo diferente. Se a gente quer prevenir de fato, para valer, não purpurina, não simplesmente a gente mostrar que está fazendo alguma coisa, mas de fato fazer alguma coisa em relação ao suicídio, nós temos que aprender a acolher. Eu orientei uma tese, foi uma boa lembrança do Giba, sobre os policiais, que foi sobre a PM de São Paulo. Por sinal, o meu orientando era psiquiatra-chefe naquela época da PM de São Paulo. Uma coisa que era muito, nas entrevistas ficou muito claro, as frases eram muito recorrentes. Nós chegamos com todo o ânimo e depois de alguns anos nos sentimos como uma laranja. Mascam, espremem e nos jogam fora. É claro que um PM, e é o PM que faz rota mesmo, quer dizer, não é o cara, é o burocrata, não é nada disso. É claro que ele convive com uma violência o dia todo. Não há dúvida nenhuma que é estressante, deve causar 1000 conflitos, 1000 problemas. Agora, se ele não for ouvido, se não houver um acolhimento de fato, e nós tentarmos dar a essas pessoas uma relação melhor do que elas têm no trabalho, não vai mudar nada. Por que servidores na justiça, por exemplo, como eu estava falando, né, que tem uma carreira minimamente estável, tem um salário bom para o padrão brasileiro, mas o que eles fazem na própria vida? O que eu pergunto é o seguinte: como as pessoas não se apercebem que aquela pessoa está adoecendo? E aí nós vamos ter que falar um pouquinho de saúde mental mesmo. Sim. E vamos ter que entrar na questão de fato, que eu acho que é fundamental, dessas novas morfologias do trabalho, que estão nos enlouquecendo, inclusive na universidade. Eu sou um professor titular, cheguei ao topo da carreira, entendeu? E eu vejo os meus colegas simplesmente adoecendo. Inclusive eu, não é? Fisicamente, às vezes você se pergunta, será que eu não estou, de fato, entrando num processo de burnout violentíssimo? O que aconteceu? Nós tiramos aquilo que a gente chamava de poros do trabalho. Temos espaços de tempo nos quais você escutava um colega, você era capaz de apoiá-lo num momento difícil, às vezes um problema familiar, às vezes um problema da saúde. Hoje não. Hoje você tem professores livre-docentes, que é abaixo na hierarquia da USP e da Unicamp, é abaixo do titular, dizendo: nossa, eu fiquei triste. Como você acabou com a livre-docência? Como é que você ficou triste? Veja bem, Eloane, quantas pessoas apareceram? Quase ninguém. Sabe o que quase ninguém? Porque está todo mundo preocupado em preencher o Lattes. Está todo mundo preocupado com a sua carreira. Está todo mundo preocupado em pontuar. Ou seja, nós estamos criando um ambiente onde pessoas nunca estiveram tão interconectadas. Vejam o que nós estamos fazendo agora. Né? Um em São Paulo, o outro na Bahia, vinha aquela coisa toda. Estamos interconectados do ponto de vista imagético, mas emocionalmente nós estamos muito distantes, inclusive no nosso local de trabalho. As pessoas se sentem solitárias e têm medo de adoecer. Isso de per si é extremamente enlouquecedor. Então, nós acabamos com os poros, nós acabamos com o espaço de convivência, nós tiramos das pessoas os melhores antídotos contra uma depressão severa e geramos neles aquilo que o Dejour, Christophe Dejour, sempre colocou como sendo um elemento que antecede uma destruturação psíquica. Qual é? Uma crise identitária. Chega um momento que você sabe, o que estou fazendo aqui? E o modelo também, me parece, leva para o excesso da ansiedade, né?
não temos mais esse espaço de troca, que seria Exato. confortante e esclarecedor, mas os índices de produtividade sempre sob vigilância. Eu agora dou meu depoimento, minha produtividade é medida por segundo, né? Um programa de computador de inteligência artificial, o BI, me diz se eu tenho uma decisão atrasada a 2 minutos ou 3 minutos, e isto me estimula a não ir na defesa da livre docência do meu amigo, do meu colega, e correr para o computador fazer sentença, né? Mais do que isso. Lhe parece assim também, Giba? Só um parênteses, mas antes que você está colocando, é tão importante, porque a gente, inclusive, nas pesquisas que nós fizemos com o Judiciário, isso veio à tona direto em todos os tribunais. Sim. O que é interessante nós notarmos que a Justiça do Trabalho sempre se protagonizou, enfim, eu acho que sempre procurou se posicionar de uma forma muito clara, né, contra as relações baseadas numa lógica taylorista, fordista, desumana, etc. e tal. E o que está acontecendo na prática? Ela se tornou taylorista. Para não dizer estatalista, hein? Pavilhão. Você tem um sistema, é o panótipo de Bentham, né? É o panótipo de Bentham. Imagine se estou eu, você, o Giba aqui, estamos aqui, e tem um cronômetro lá. Olha, o Elone falou 3 segundos, o Marcos falou, o Giba falou assim, chegou uma falou, gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Chega um ponto que a gente não sabe nem o que está fazendo, a gente não sabe nem o que está acontecendo. E nós estamos lidando com gente, somos responsáveis por pessoas. Fazer sentença não é produzir liquidificador. É simples assim. Sim. É preciso fazer uma ressalva em nome do controle de produtividade, Roberto, se me permite, fazendo um pouco o papel do advogado do diabo. Até 20 anos, 2004 é o ano de implantação do CNJ. A magistratura trabalhava livremente e com ela o judiciário, numa explicação de que não é possível medir a produtividade deste ramo de conhecimento, né, e de atuação, juízes e servidores da justiça não têm, e aí não prestavam contas a ninguém, o que é dever de todos nós servidores públicos. Então, há uma iniciativa interessante, lícita, eu diria, e recomendável, que estamos na República, você me preste contas do que é que você faz com um salário não baixo que nós lhe pagamos, né? O problema foi chegar aí onde você indica, quer dizer, se eu só faço isso por conta da meta, eu passei a ser um produtor de linha de montagem, e pouco interessa se eu estou apertando o parafuso de um Chevrolet ou se eu estou punindo alguém por dano moral, ou indenizando alguém por dano moral, ou por horas extras, qualquer coisa assim. É indiferente o objeto, né, quando deveria ser o centro da nossa preocupação. Me preocupa se a gente puder desviar um minuto do olhar para crianças e adolescentes. Houve um caso muito rumoroso agora, e no início foi dito já o aumento exponencial nessa faixa de idade, mas houve um caso muito rumoroso no Colégio Bandeirantes, lá na capital de São Paulo, em que um bolsista suicidou-se, né? E a reação foi muito assustadora, porque um ex-diretor da escola, que está no Conselho Estadual de Políticas Educacionais, em face disso, sugeriu que deveriam ser repensadas as bolsas, né? Vamos eliminar os bolsistas, porque, de fato, eles não se dão bem com os outros. Larissa está de volta, esteve ausente um pouco. O que é que lhe parece? Como é que a gente trata com esse tema tão delicado já para adultos, no ambiente dos jovens e dos adolescentes, no ambiente escolar? Então, o tema é delicado, mas é preciso que tenha um espaço para ser discutido, né? A gente tem uma preocupação, principalmente com jovens, pelo risco do contágio emocional, né? Que é um temor que se tinha. E hoje a gente sabe que esse contágio emocional ele é mais prevalente, tem o risco em quem está em risco suicida, né? Quem está realmente na ideação. Então, a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre esse assunto, mas é um assunto que precisa ser falado, né? Então, professores, pais, eles precisam avaliar essa criança, esse adolescente de uma forma longitudinal,
não é de um dia para outro que uma criança vai mudar seu comportamento, né? Então, aquele professor acompanha aquele aluno na sala de aula o tempo inteiro. Então, se é um professor dedicado, um professor atento, ele vai perceber que esse aluno, o pai atento, vai perceber que o seu filho, né, a sua criança, seu adolescente estão com alguma alteração de comportamento. Uma alteração de comportamento muito importante, que eu acho que é crucial, é a tendência ao isolamento, né? Tendência ao isolamento, a recusa. Há um sistema muito interessante de evitação, né? Eu pego muitos adolescentes que estão agora, muito no pós-pandemia, em evitar concluir o resto do ensino médio, fundamental, na modalidade presencial. Já que foi colocado uma modalidade telepresencial, eles estão com muita dificuldade para isso, então tem uma esquiva muito grande, né, sobre isso. Então, assim, evitação e recusa à escola é algo muito importante. Alteração no padrão de sono. Nos jovens e adolescentes, as crianças, é muito comum a hipersonia, aquela criança, aquele adolescente que dorme a mais, né, não querem, passam muito tempo dormindo. Ou então alteração no padrão alimentar, né? Estão comendo mais ou comendo menos, enfim. E o humor, a tristeza não é muito bem evidente na criança e no adolescente, né? O que é mais evidente pode ser até um quadro de irritabilidade. É aquela criança, aquele adolescente que não conseguem falar direito, ou reagem com explosões, ou até atos, né, teoricamente autodestrutivos, automutilatórios. E esses aí são sinais importantes, que onde o pai e o professor precisam estar atentos. E outra coisa que me chama a atenção falar sobre esse tema não significa chegar numa sala de aula e, oi, gente, vamos falar sobre o suicídio, né? Eu acho que é individualizar cada caso. É o professor perceber que tem um aluno que está com algum tipo de sofrimento ou comportamento alterado, chamar esse aluno, convocar a equipe multidisciplinar, chamar os pais, perguntar o que está acontecendo, oferecer uma escutativa e encaminhar para os serviços apropriados, né? Então, assim, essa identificação desses casos é muito mais importante do que usar o termo, a palavra suicídio. E quando for abordar, eu acho que o ideal é a gente abordar de uma forma mais aberta, né? Crianças pequenininhas, a gente pode usar o lúdico, né, a brincadeira, falar sobre tristeza, ou sobre já perdeu algum parente em casa, como foi isso para a criança, como é que ela consegue elaborar. Nos adolescentes, a gente pode falar abertamente sobre saúde mental, se tem alguém passando por algum tipo de sofrimento, se alguém já foi acolhido, se dessas crianças ou adolescentes, quem já fez algum tipo de tratamento, achou interessante, não achou interessante. Acho que, sim, essa é uma via comum que pode facilitar muito o diálogo e identificar esses fatores que podem estar chamando atenção na comunidade. Excelente, mas para isso é preciso estarem juntos e atentos os professores e pais, né? Não neste espaço distante do telepresencial, que é desumanizante. Um colega da faculdade me disse outro dia que tanto tempo que está no telepresencial que esqueceu que as pessoas são tridimensionais e que dá para abraçar. Ele só vê a imagem chapada. E no trabalho, Giba, essa prevenção que Larissa fala a respeito da conversa, como é que a gente introduz esse tema de forma produtiva? Porque é tão delicado, né? E desse jeito que ela disse, não dá, né? Ô, gente, hoje vamos falar sobre suicídio, né? Não, como a gente diz hoje, vamos falar sobre protetor auricular, né? Não é assim. Como é que se faz isso no ambiente de forma Eu acho saudável que e ficou mais duradoura? difícil no momento em que os psicólogos de trabalho eles começaram a pensar na saúde dos trabalhadores muito mais para que eles produzissem mais, assim, não adoecessem e produzissem mais, assim, não para que a gente estabelecesse maiores relações, mais vínculos. Nós olhamos para o colega de trabalho como um concorrente, alguém que está disputando espaço, então a gente já não compartilha mais nossas dores, já não compartilha mais nossas preocupações. Um modelo de sociedade que cada um é por si, cada um está envolvido na sua própria vida, não tem tempo para o outro. Então, pensar como nós podemos ampliar essa rede social dentro do trabalho, como nós podemos pensar em atividades fora do trabalho, como podemos fazer um trabalho que lide melhor com as diferenças. Nós já temos mais programas de diversidade dentro das empresas, o que é muito bom, para programa onde as pessoas não têm problema se elas são gordas, se elas são negras, se elas são LGBT ou mais o quê. Tudo isso Uhum. é muito importante. Assim, eu não vejo que o grande fato que vai mudar isso é a gente apenas fazer um evento no mês de setembro. Assim, mas acho que quando a gente está falando sobre melhores condições de vida, sobre como lidar com ansiedade, com depressão, com sofrimento, com falta de perspectiva durante todo o ano,
e isso é melhor. Eu lembro de uma música que diz assim: eu é que não me sento na, na porta do meu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E aí eu lembro que tinha uma foto do carnaval baiano em que os negros estavam fora das cordas e os brancos nas cordas. E quando você tinha um carnaval que você não tinha tanto bloco sem cordas, você tinha mais violência. Então, a ideia de que as pessoas vão sofrer violência, ou no trabalho, ou na escola, humilhação, e elas não vão fazer nada, ou contra o outro, ou contra si, é irreal. Então, a gente vai ver nas escolas, pessoas, por exemplo, jovens que entram na escola e atiram nos outros, ou que se matam. Quer dizer, a ideia de que a pessoa vai esperar a morte chegar no seu sofrimento, na sua humilhação, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer espaço, ela é irreal. Ou contra si, ou contra o outro, ou adoecer é uma forma de expressão dessa violência. Então, se nós queremos também forma para expressarmos o nosso sofrimento, nossas dores, dizendo, olha, é possível, todos nós sofremos, podemos compartilhar isso uns com os outros. Uhum. Estruturalmente há um problema, não sei se o Roberto vai ter uma saída na experiência de pesquisador. É um mundo desalentador, não há isso também? Nós fizemos uma conexão há pouco da importância do trabalho para a prevenção e para o suicídio. Agora, quando eu era jovem, faz muito tempo, meu pai me garantiu que se eu acabasse a faculdade e soubesse falar inglês, eu estaria empregado. Para o meu filho, eu já sugeri que ele tenha uma pós-graduação e, além do inglês, mais uma língua, pelo menos, se for possível, o chinês é bom, né? O mandarim. Agora, o que eu vou dizer para o meu neto é: não adianta ter um pós-doutorado e 4 idiomas, porque não há emprego. Não é? Essa falta de perspectiva é incontornável. Como é que a gente faz para impedir que isso se torne um ponto de gatilho para essas pessoas? Então, Marcos, você está colocando uma questão que é bem interessante, né? Que eu diria que são os fatores ansiogênicos, né? Eu me coloco no lugar de um adolescente, né, o pós-adolescente, que quanto mais ele faz, parece ele mais fica devendo alguma coisa, né? Aquilo que a gente chama, o sujeito sempre está na dívida, né, com alguma coisa. Isso é muito problemático. Mas antes de falar disso, é uma questão que realmente é estrutural, e a gente vai ter que, em minha opinião, sintetizando, se dava todo, acho, um seminário, né? Mas nós vamos ter que mudar essas relações de trabalho, mas mais do que isso. Nós temos que fazer aquilo que alguns países já fizeram e nós nunca chegamos próximo, né? Pelo menos um Estado de Previdência. Que nós não temos, nunca tivemos. Né? Getúlio Vargas chegou um pouco próximo a algumas questões, que era barbárie total, você não tinha direito a férias, não tinha direito a final de semana, você não tinha nada, era de fato uma selvageria. Né? Nós vamos ter que adotar um novo modelo de trabalhar e um novo modelo de convivência. Né? Esse capitalismo selvagem é incompatível com a saúde mental das pessoas. Pelo contrário, Sim. Né? Ele é ótimo para pessoas com traços de psicopatia. Entendeu? Daí sim, né? Quando eu falo psicopata social. Né? Quer dizer, isso sim, esses geralmente têm muito sucesso. Chegam a CEOs rapidamente, etc. E tal, muitos políticos vão muito bem, obrigado. Né? Bom, mas essa então, de fato, a gente fala ironizando, mas eu acho que é sério, aí nós vamos ter que mudar essa lógica. Essa lógica está se mostrando totalmente inadequada. Não é? Ou nós resgatamos os espaços de trabalho nos quais as pessoas têm tempo para ouvir os outros, têm tempo para observar. A Larissa falou da questão das escolas, que está corretíssima. Ou não há professor que dê conta de escola nenhuma, ou não há gestor que dê conta dos problemas que estão ocorrendo no ambiente laboral. Outro dia eu fui convidada a dar uma opinião sobre justamente a questão da saúde mental nas escolas, até do Estado de São Paulo. Bom, não é a minha especialidade, patati e patatá, mas o que eu acompanho pelos meus orientandos, aquela coisa toda, olha, o que eu tenho visto, né, o que eu tenho visto é que
quando acontece um caso de violência mais significativo numa escola, né? Quando acontece um caso de estupro, sim, de aluno, acontece. Quando acontece um caso de suicídio, um fica jogando a culpa no outro. Joga o conselho tutelar joga para a escola joga para não sei o quê. Daí vem a defensoria, vem o Ministério Público, e você chega à conclusão que essa responsabilidade nunca foi compartilhada de fato. São instâncias que não conversam, Sim. que agem separadamente, e a solução, ou pelo menos aquilo que chegue mais próximo à solução, vai depender de todos. Né? Pode parecer óbvio, mas é verdade. A escola sozinha não dá conta, ela vai ter que mobilizar o psicólogo, o psiquiatra, ela vai ter... O conselho tutelar não dá conta sozinho, a defensoria não dá conta e o Ministério Público não dá conta. É que só a impressão que se tem é que só existe uma mobilização de fato quando o desastre aconteceu. Sim. O ambiente laboral não é muito diferente. E é por isso que se esconde suicídio. A verdade, a gente, no começo, nós começamos a falar, né? Fala-se ou não fala-se sobre isso, é conveniente ou não é conveniente. Eu compartilho muito da ideia da doutora Larissa. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala, como se fala, principalmente, mas tem que ser dito. O que acontece no ambiente laboral, pela minha experiência, é que você esconde, você oculta o suicídio. Porque, como diria, inclusive, o Deju, o suicídio é uma mensagem brutal. E é brutal mesmo. Ele mostra que não é aquilo que está errado com o Eloane, com o Marcos, com a Larissa, com o Giba, seja lá como for. O que está errado é que aquele ambiente não está dando conta. Inclusive, as pessoas não estão totalmente insensíveis ao sofrimento do outro. Eu vou dar um exemplo claro. Um grande hospital do Rio Grande do Sul, excelente hospital, formador de pessoas, de médicos, de psicólogos hospitalares, de enfermeiros, onde todos queriam trabalhar e tinha um excelente ambiente. De repente, passou por uma nova forma de gestão. Como assim? Era uma espécie de remuneração baseada na produtividade. Tem uma remuneração variada. Só para que se tenha uma ideia, eu já fui convidado 3 vezes para trabalhar com eles assédio moral. Ou seja, o que acontece? As pessoas começaram a ver o outro não como um colega, uma pessoa com a qual ele poderia compartilhar problemas sobre pacientes, problemas entre eles mesmos, desabafar suas dúvidas, passou a ser visto como um rival, quando não um inimigo. Ora, num ambiente onde você convive a morte e a vida, elas disputam o tempo todo, um ambiente que acaba sendo, sem sombra de dúvida, um ambiente pesado pela própria essência, né? Ao mesmo tempo que você cura, ao mesmo tempo que você tem imensas alegrias, você se depara com a morte o tempo todo, você saber que você está sozinho, que o seu erro pode ser aproveitado pelo colega, como ocorre. Tivemos casos, inclusive, em hospitais, não nesse, mas em outros hospitais, que medicamentos foram trocados propositadamente para culpabilizar o colega. Você tem que conviver com um ambiente tóxico desse, de per si algo extremamente desestruturante, estressante e enlouquecedor. Então, nós vamos ter que repensar essas formas de gerenciamento baseadas num projeto neoliberal que já está sendo descartado em alguns países porque simplesmente adoece, enlouquece e a longo prazo
não aumenta a produtividade, ou nós vamos continuar julgando as pessoas não pelo trabalho, mas pelo resultado, por uma métrica. É aquilo que Goulejak chama de quantofrenia. Você falava dos servidores, voltando um pouco à questão da justiça, mas isso vale para os professores universitários, vale para mim, para qualquer colega meu da USP, da Unicamp. Se julga o sujeito não pelo trabalho. O trabalho significa a tarefa, o comprometimento, a ação, a ética, tudo isso junto. O resultado é um número. Você pode chegar a um resultado, inclusive, maior, com trabalho que foi plagiado, com trabalho que não tem nenhum impacto social relevante, ou que foi feito à custa de terceiros. Então, é isso que a gente precisa parar e pensar. Na pandemia, tanto magistrados, como servidores, como professores universitários, como vários profissionais, inclusive psicólogos, psiquiatras, tiveram que conviver com uma situação totalmente anômala. Tendo que se adaptar a uma linguagem totalmente diferente, que é a que nós estamos fazendo agora, já estamos mais adaptados. Sim. Tendo que decidir coisas cujo espaço ideal não é a tela de um computador, mas tivemos que fazer. Esse sacrifício, esse compromisso, isso não foi medido. Foi medido o quê? O resultado final. Eu tive orientandos que eu fui mais terapeuta quase do que orientador. E se assim não fosse, eles teriam adoecido. Veja bem, é isso que eu estou dizendo. Uma coisa é a métrica, outra coisa é o trabalho concreto. Não quer dizer que não tem que ter métrica. Não quer dizer que não tem que ter. Não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que quem faz tem que participar. Nós temos que parar e pensar o que de fato é possível de ser feito nesse espaço de tempo, é saudável, o que não é possível, que a realidade concreta mostrou que, além disso, as pessoas começam a adoecer. Mas aí um problema, eu compreendo o ponto de equilíbrio entre existir métrica e também existir respeito ao trabalho. Mas veja o que é sedutor no capitalismo do século XXI. O empreendedorismo do trabalho por plataforma. O trabalho por plataforma, a uberização, ela apaga a contraprestação da disponibilidade. O contrato de emprego foi inventado na primeira Revolução Industrial para que o empregador economizasse. Em vez dele, a cada momento que necessitava de alguém, ir ao mercado contratar um trabalhador autônomo, isso ficava, se não ficava caro, ficava aleatório. Às vezes era caro, às vezes era barato. Inventou-se o contrato de emprego, pelo qual eu pago o mês inteiro, um valor mais barato, e você fica disponível esperando pelo trabalho. Este custo desapareceu, porque o motorista do Uber, o entregador do qualquer desses, Rappi, iFood, enfim, ele não ganha nada para ficar conectado em cima da motocicleta ou dentro do carro, ou rodando com o carro e, portanto, gastando os seus meios, os seus recursos, para depois ser chamado para uma corrida ou outra, uma entrega ou outra. E este modelo tem sido exaltado como um grande modelo, um moderno modelo de organização do trabalho, inclusive com chancela do Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, dizendo, não, isso é um empresário, né? Um empresário de si mesmo, um autoempresário, um empreendedor. Como é que você vê essa questão, doutora Laísa? A gente tem volta para isso? Ou podemos já nos sentar e chorar apenas? Ai, que pergunta difícil. Se tem volta, eu acho que é reaprender, né, as formas de trabalho e as relações, né? Eu acho que tem uma geração nova no meio do caminho, né, que já pegou esse bonde andando, né? Então, não sei como é que vai ser isso futuramente, o que é que a gente pode colocar como certo e errado, as definições de relações de trabalho. Hoje eu vejo blogueiros ou influenciadores dizendo que os trabalhos precisam se adequar aos funcionários. Então, eu vi certa vez que alguém foi para uma entrevista de emprego e aí a pessoa falou assim, você tem disponibilidade para começar às 7 da manhã? Não, não tenho não, porque 7 da manhã é a hora que eu vou para minha academia.
E aí foi uma chuva de comentários para ver quem é que estava certo e quem que estava errado. Não, porque o regime de trabalho precisa se adequar a essa juventude, à modernidade, porque sempre fomos escravos do trabalho. E aí quem é que está certo e quem está errado, né? Então, eu sinceramente eu não sei. Eu passo a palavra aí para o doutor Roberto, Giba, como é que a gente pode lidar com isso? Giba, Eu estava aqui pensando, essa geração Z é a geração que dizem que ela está pedindo demissão do trabalho. Ela não suporta as imposições e agora ela está pedindo demissão dos amigos também. Tem um novo comportamento que é demitir amigos, assim, igual você sai do trabalho, você só exclui as pessoas. E aí eu fiquei pensando, como vai ser isso? Porque você falou, Marcos, na sua época, tinha uma garantia de que você estudasse, aprendesse uma língua, você ia ter um futuro melhor. O que é que eu digo para uma adolescente hoje na escola? Assim, termina o ensino médio, faça o curso e você vai ter um futuro garantido. Não tem mais garantia nenhuma, né? uhum, Garantia de trabalho, garantia de nada. Você pode ter um setor que está dando muito emprego agora, tecnologia, amanhã ele já não pode estar dando mais tanta vaga de emprego. Então, como a gente vive num mundo sem garantia, sem vínculo, né? Desistindo das coisas, quer dizer, temos um novo desafio com uma nova geração aí para frente. Acho que a gente fala da coisa que é fluida do trabalho, mas também precisamos falar de uma geração que não está tão disposta a ter ritmos tão concretos, assim, por uma instabilidade da vida, de como são as relações, das tecnologias, vamos ter que descobrir como lidar com isso, assim. Agora, pensar no que é sustentável. É sustentável sair se desfazendo de pessoas, sair se desfazendo de laços, né? Como é que a gente vai sobreviver em relação a isso? Acho que é um desafio que a gente tem. Uma coisa que eu sei, que acho que cada um de nós, e pensando num podcast, vamos precisar fazer, independente de qualquer coisa, é pensar nas nossas relações, assim. Minhas relações afetivas e amorosas, elas me dão esperança para a vida, elas me fazem uma pessoa mais confiante em mim mesmo, ela me faz, senão eu mudo de relações. Acho que isso o meu trabalho, ele me ajuda a manter minha vida, minha família, ou é um trabalho que coloca em risco de AVC, é um trabalho que coloca que eu sofro, eu também posso mudar de trabalho, né? Posso fazer, não vou mudar de um dia para a noite, mas posso mudar. E fora do trabalho, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pensando no trabalho, estou respondendo o WhatsApp do trabalho, estou pensando em me qualificar mais ou ter um tempo para mim. Eu percebi que os professores que só davam aula e depois voltavam para seus lares, eles adoecem mais durante o semestre. Em contrapartida, os professores, por exemplo, eu tenho uma rotina que é, no meio da semana, sair com alguns colegas. Nós vamos conversar, um bar, falar mal da vida dos outros, fazer fofoca. Mas essa banalidade cotidiana, ela faz com que a gente tenha uma vida melhor. E tem pessoas que ela tem restringido a vida a trabalhar quando está no trabalho, se cobrar, não precisa mais que um chefe te cobre meta, nós nos cobramos. E quando ela está fora, ela está pensando no trabalho, ela está respondendo no WhatsApp, ela está pensando em se qualificar melhor. Esse não é mais um estilo de vida sustentável, assim. excelente. Muitíssimo obrigado pelas intervenções de vocês, foi fabuloso ouvi-los, mas eu queria que a gente terminasse com uma síntese, em uma palavra, que a gente pudesse usar para este problema que o Setembro Amarelo pretende superar. Qual seria para cada um de vocês? Roberto, uma palavra síntese dessa luta e dessa tentativa de solução deste problema. Olha, é difícil você colocar uma palavra síntese, né? Mas eu acho que se a gente tiver que escolher uma palavra, eu escolheria a palavra acolhimento. Por que acolhimento? Porque, independente se você é doutor, deixa de ser doutor, se você não é nada, não tem formação alguma, acolher sempre é possível. E Perfeito. acolher, dar um abraço é bem melhor do que simplesmente eliminar bolsas. Muito obrigado, Roberto. A gente Giba, não sabe, tá claro, bom? seríssimo. Giba, qual a palavra? Ressignificar. Ótimo, ótimo. E doutora Larissa?
Uma esperança. Esperançado, diria Paulo Freire. Muito obrigado novamente pela disponibilidade de vocês. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da Quinta Região, Tribunal Regional da Bahia. Até o próximo episódio.